E aí, pessoal, beleza? Seguindo aí na série, eu vou falar nesse quinto vídeo sobre por que o mundo está desse jeito. Quando eu estudava o conteúdo do Hélio Couto, eu achei muito interessante tudo que ele falava, e ele sempre deixou nas entrelinhas que havia algo de errado, né? A gente sabia, já estava interagindo ali com a questão maçonaria, Illuminati e tudo mais, né? Nas teorias da conspiração. E eu fiquei tentando de alguma forma entender por que nos esconderam, né, a mecânica quântica, nos esconderam o conhecimento, né, que alguns têm e manipulam a realidade com esse conhecimento. Mas com o Couto não ficou muito claro, porque ele só falava que era questão de ego, que se todo mundo fizesse a ressonância harmônica, entendesse o que era o ego, né, que pronto, tudo isso ia ser resolvido, todo esse problema do mundo aí ia ser resolvido, que era questão de conhecimento e do ego. Mas foi só no livro Lúcifer, onde a verdade é a lei do Bob, nas primeiras 280 páginas, que ficou nítido para mim, e também, né, nos vídeos do Bob sempre falando, que existia um povo, né, que obtinha esse conhecimento e parcela desse povo escolheu usar esse conhecimento para o próprio ego, por incrível que pareça, né, excluindo Deus da equação ali. E com isso, com o ego deles, eles manipularam o mundo, deixando basicamente naquela frequência do segundo degrau de Maslow, segundo e terceiro, né, degrau de Maslow ali. Então, como eles são a influência do mundo ali na questão financeira, as empresas são deles, a mídia e tudo que passa pela academia científica, ou não só a ciência, no geral, né, eu digo, que vai para as escolas, são manipulados por eles. Então a história também que é contada por eles na sociedade, no mundo, na mídia, não é a verdadeira versão, né? A gente sabe que no livro Lúcifer, onde a verdade ali fica nítido, né, ali nas 300 primeiras páginas, o que eles têm de conhecimento, você vai ver no livro todo, obviamente, mas parcial do que eles têm de conhecimento que usaram para manipular, e como a história é contada ali nessas primeiras 300 páginas, né? A história do mundo, verdadeiramente, ali do que levou o mundo a ser o que é hoje. Então, para resumir, eles prendendo, né, através dessa manipulação e influência que eles têm, prendendo a humanidade ali no primeiro e segundo e terceiro degrau de Maslow ali, e dando, né, ali de certa forma, um feedback para todos dentro desse padrãozinho. Ou seja, se tudo que você espera é ressoar aquela existência, aquela realidade que você vive, então se você estiver na frequência do medo, da escassez, na frequência de solidão, para encontrar alguém, né, que é intrínseco à própria natureza humana, mas se você ficar preso nesses pontos, você vai ver que não vai sair disso, né? Vai ficar esse ciclo e vai viver, vai morrer e vai ficar nesse ciclo, morrer binariamente falando, né? Então, quando você vê de forma temporal, você tem um conhecimento que expande, né, e vê de fora, você vê que são padrões de manipulação que existem, né, e que mantêm a sociedade presa ali. Então, se você, por exemplo, né, vamos lá, os principais ritmos que falam sobre esses degraus, né, basicamente o segundo ali, que é a questão do relacionamento. Seja de forma sexual, sensual ou romântica. Você vai ver o pop, basicamente, né, o pop rock ali, basicamente também o funk, o que mais? Sertanejo, pagode e, enfim, axé. Tudo isso está sempre falando, o que está em alta está sempre falando de relacionamento, né? A maioria das vezes, não é regra isso, mas acontece que esse é o que fica em alta, a questão do relacionamento, que é o segundo degrau ali. Então você vê que através disso já é bastante fácil manipular a sociedade. É o que eles fazem, é isso, né? E aí jogam novela e tudo mais. Então a gente sabe que existem, não é regra, né, que existem músicas desses mesmos padrões ali de ritmo que falam dos outros degraus de Maslow, de espiritualidade, de conhecimento, né? É raro, mas tem. Então não é questão de julgar aqui ritmo, pelo amor de Deus, é mostrar uma realidade, que a frequência, essa frequência do segundo degrau ali, ela prende muita gente, muita mesmo, por isso está em alta, não é porque é melhor ou pior,
Ah, não é possível. Por que que a galera não assiste um vídeo que, pô, de autoconhecimento, mas assiste um de, sei lá, de quase pornográfico lá no YouTube, né? Que é a questão da dança, tudo mais, da sexualidade. É porque isso gera feedback para essa galera que está nessa frequência, né? Então acaba aprendendo ali, deixando em alta, e é o que dá sucesso, é o que dá feedback, então todo mundo quer, e fica esse ciclo vicioso ali. Então não é só questão de, de ego, né? E de falta de conhecimento, mas sim, também. Mas é questão que tem uma galera que está por trás disso, sabe? E isso só ficou claro no livro Lucilano de Verdade Alheia e com o que o Bob tem passado para nós. Mas para que seja analisado de uma forma coerente, eu também indico que leiam o livro Brasil e Israel, porque tem tudo a ver com isso que eu estou falando aqui, vocês vão ver na leitura desses livros. Também assistir os nossos vídeos falando aí. Nesse vídeo que eu falo nesse canal aqui mesmo, que é até o mais visto desse canal, sobre os degraus de Maslow, eu explico um pouco sobre isso, e que é questão de frequência. E no mais, a ressonância harmônica, ela vai atingir uma parcela da sociedade, porque o segredo da ressonância harmônica, por assim dizer, né, ele envolve ter amor e honra. E a gente sabe que a justiça que nós vivemos e pregamos e buscamos sempre fazer, do outro lado de lá, né, dessa galera que domina a realidade, eles já sabem o que é, o que significa tudo isso. E eles usam a favor deles apenas. Então é uma questão de ego, mas você vai convencê-los com ressonância harmônica, falando de amor? Você tem que espalhar o conhecimento, mas o conhecimento bruto, como o Bob faz, né? Daquela forma ali que ele traz, trazendo Deus de novo para a vida das pessoas. E esse mundo está desse jeito também, porque as pessoas excluíram, né, Deus dessa realidade, quiseram cada um ser dono do próprio destino, né, da própria realidade, e acabou que deu nisso. E é que a ressonância harmônica também acaba pregando. Se você não tiver conhecimento de fato do que é a morte, do que é os sonhos e traumas, de uma visão atemporal dos reinos, você de fato não vai ter pacotes o suficiente para poder viver e plasmar, né, um reino justo, né? É preciso da união de perspectivas ali dos sábios que transbordam um rei, que direcione, que dê e que tenha mais respostas, entende? Esse é o reino que nós estamos construindo, que já é assunto do próximo vídeo também. Mas, para resumir, o mundo está desse jeito, porque existe uma elite que manipula a realidade ali, as informações que chegam até os indivíduos, entorpecem esses indivíduos, mantendo eles nessa frequência de segundo, terceiro degrau de Maslow ali, alimentando seus egos, alimentando seus sonhos e posicionando ali traumas também, para que se fique, né, nesse ciclo vicioso entre escassez e conquista material, entre escassez e conquista de cônjuges, sem entender o que é o círculo feminino, sem entender o que é a reta masculina e sem entender qual o objetivo assim de Deus, né, de dentro para fora, né, em cada um ali, para que se possa chegar num equilíbrio, que se possa chegar num entendimento, numa compreensão e que se resolva esse degrau, como Hélio Couto diz. Mas lembrando que, como Hélio Couto mesmo diz, né, você pode pular do primeiro para o último degrau de Maslow, e muitos de nós fizemos isso com a própria ressonância harmônica, por incrível que pareça, e chegamos até a escola de Lúcifer. Então, por que tantos alunos chegam até aqui? Bom, te aconselho indico, né, também a assistir os vídeos anteriores e também a ler os livros, acessar o site, fazer as perguntas no Telegram, para que você possa entender melhor sobre tudo isso. Bom, essa é a introdução para esse assunto, né? E em breve a gente volta aí com mais temas aí dessa série. Então é isso, um abraço e até mais.